Edivaldo, João, vamos entrando aí, gente. Série. Faltando a Elza, tá faltando a Ingrid, tá faltando o Fabrício. Fabrício entrou agora. Tá entrando mais gente, gente? Tá faltando gente que tava aqui. Faltando pelo menos 5 pessoas que estavam na última aula. Vamos ver se alguém tem dificuldade aqui no grupo. Lucélia, você não chegou a escutar meu áudio ainda não, né? Ainda não, Roberta. Depois você escuta, qualquer coisa você me fala, tá? Obrigada. Você me pediu. Nada. Bom, eu vou continuar, né, dar continuidade, então, vou fazendo um resumo do que a gente, né, viu hoje, tá? Destacando as diferenças entre a execução e o cumprimento de sentença. O que acontece, gente? Na execução de obrigação de entrega de coisa certa, você tem citação por meio de oficial de justiça. No cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa, tá? Você tem intimação, tá? O juiz, ao despachar a petição inicial, ele já fixa as astrentes e no mandado de citação, ele já coloca a ordem de emissão na posse ou de busca e apreensão do bem, né? Lá essa ordem, né, de emissão na posse ou de busca e apreensão do bem é feita de forma secundária, tá? Uma outra questão também que a gente pode destacar, no cumprimento de sentença, não há prazo estabelecido, né? Não há um prazo estabelecido na lei para que a obrigação seja cumprida, tá? O prazo está descrito no título executivo judicial. Já na execução de obrigação de entrega de coisa certa, o prazo está estabelecido em lei e ele é de 15 dias, ok? Uma outra diferença também, gente, lá no cumprimento de sentença, o executado pode oferecer impugnação. Aqui na execução, ele pode oferecer embargos. Outra diferença também que é muito importante, gente. A gente tem procedimento de liquidação, assim como teria na execução de título executivo extrajudicial de obrigação de entrega de coisa certa, não há a multa por litigância de má-fé, tá? No cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa certa, há a multa por litigância de má-fé. Então, assim, são os maiores destaques que a gente pode dar aí em relação às diferenças que nós temos entre um instituto e o outro. Né? Acaba que fica mais fácil de vocês visualizarem, gente, o procedimento, porque vocês já estudaram comigo o cumprimento de sentença. Então, eu gosto de destacar principalmente as diferenças para que vocês, no caso, consigam visualizar o procedimento, mas consigam ao mesmo tempo também estabelecer as diferenças entre um procedimento e outro. Acho que isso é muito importante, né? Vocês às vezes acabam confundindo por causa de coisa boba toda a vida, né? Então eu já sei o que vocês erram, então eu já inclusive já falo para vocês, ó, cuidado com isso, tá? Alguma dúvida, gente? Ou tá tranquilo? Posso continuar e falar da execução de obrigação de entrega de coisa incerta. A Elza voltou? A Elza não voltou ainda não. Vou continuar então. O que acontece, gente?
nós já estudamos, né, a execução de obrigação de entrega de coisa certa, vimos que ela se parece muito com o procedimento que a gente já estudou lá no cumprimento de sentença, estabelecemos as diferenças entre um procedimento e outro, para que vocês não confundissem, e agora então a gente vai, né, para obrigação de entrega de coisa incerta decorrente de título executivo extrajudicial. O que é isso, gente? Por exemplo, um contrato, nesse mesmo exemplo que eu dei aqui para vocês, envolvendo o Edivaldo e a Elza, nós teríamos nesse contrato apenas a menção de um celular, tá? Ao invés da gente ter, igual a gente teve no primeiro caso, né, aquele exemplo do celular específico, da cor dourada, modelo Moto G8 Plus, né, todo certinho, todo específico, aqui a gente tem apenas como objeto do contrato a entrega de um celular. Então eu sei que é um e sei que é celular, mas eu sei qual que é a marca, qual que é o modelo? Não sei. O Edivaldo, gente, ele é obrigado a entregar um iPhone ou ele pode entregar um Xing Ling? Ele não pode nem entregar o Xing Ling e nem é obrigado a entregar o iPhone top de linha, né, gente? Ele vai fazer a escolha pela média. Ele vai pegar um celular mediano para poder fazer essa escolha, tá? E então, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala desse tipo de execução, né? Da gente identificar que se trata de coisa incerta para eu poder saber qual que é o procedimento, tá? E aí, outra coisa que é essencial nesse procedimento, a gente pensar, a gente lembrar do que a gente já estudou em relação à questão das obrigações. Nós estudamos, inclusive, eu já relembrei a vocês hoje, no início da nossa aula, que, em regra, se não houver nada no título executivo extrajudicial, né, quem é que vai fazer a entrega da coisa? Quem vai fazer a escolha da coisa, melhor dizendo, que será entregue? O devedor, tá? Se por um acaso, gente, o contrato, o título, né, executivo extrajudicial dispuser de forma diferente, isso tem que estar específico lá no título, tá? Eu não posso deixar isso em aberto. Se eu deixar isso em aberto, eu estou utilizando a regra geral do Código Civil e a escolha ela é do devedor. Então, vamos colocar as duas situações. Se a escolha for do devedor, gente, como é que será o procedimento? O exequente, né, no caso seria a Elza, ela faria a petição inicial dela toda bonitinha, instruiria ela com o título, mas aconteceria o seguinte, o Edivaldo, ele seria citado para no prazo de 15 dias, gente, manifestar a sua escolha e cumprir a obrigação, tá? Lá nos termos do artigo 811 do Código de Processo Civil, tá bom? Então, ele seria, no caso, citado para, né, manifestar a sua escolha e fazer a entrega da coisa que foi escolhida, ok? E aí, o que pode acontecer, gente? Pode acontecer, então, de o Edivaldo, né, devidamente citado, cumprir essa obrigação, e aí ele já escolheu a coisa e já entregou para a Elza, tá? Se ele cumprir a obrigação, gente, assim que essa coisa for depositada em juízo ou for entregue, né, o juiz vai intimar, então, a Elza, que é exequente, para que ela se manifeste a respeito da escolha, da entrega da coisa que foi feita pelo Edivaldo. Por que, gente, essa possibilidade dessa manifestação? Porque, vejam, pode ser que o Edivaldo tente entregar para a Elza um celular Xing Ling. Imagina, né? Se ele dá uma de bobo e aí, né, vai lá e entrega o Xing Ling para a Elza. Então, assim que ele cumprir a obrigação entregando o bem, a Elza vai ser intimada para poder se manifestar a respeito dessa entrega, né? Para dizer se está satisfeita a obrigação, enfim. E aí a Elza, gente, ela tem o prazo de 15 dias para ela poder impugnar a escolha que foi feita pelo Edivaldo, tá? A mesma coisa, gente, o mesmo procedimento vai acontecer no caso do Edivaldo apenas manifestar a escolha daquilo que ele vai entregar, não realizar essa entrega, mas já disser qual que é o bem, qual que é a coisa que ele vai entregar, e aí ele só manifestou, mas não entregou. Então, o juiz vai dar vista, ou seja, vai intimar a Elza para poder se manifestar a respeito daquela escolha que foi ali dita
né, que vai ser entregue pelo Edivaldo. Então, a Elza, se ela não concordar com aquela manifestação do Edivaldo, ou seja, o Edivaldo diz que vai entregar um celular Xing Ling, ela tem o direito, então, de impugnar essa escolha no prazo de 15 dias. Se essa escolha, gente, for impugnada no prazo de 15 dias, o juiz ele vai ter que decidir. E o juiz ele não é especialista em tudo, a gente sabe disso. Então, pode ser que o juiz, para poder, no caso, decidir, ele faça a utilização de um perito. Ele precise de um serviço de um perito para que ele possa ali decidir a respeito daquela coisa que está sendo ali entregue ou da manifestação da coisa que vai ser entregue por parte do executado. Tá? Se houver a impugnação por parte do exequente. Se o exequente, gente, não falar nada, né, não se manifestar, ficar quietinho é porque ele aceitou a coisa que está sendo entregue, tá? Ele tem um prazo de 15 dias para poder impugnar a escolha. Se ele não fez isso, então ele aceitou. O juiz não vai fazer isso de ofício, não, tá? E aí, se houver a impugnação da escolha da coisa, aí sim, né, o juiz ele pode contar com os serviços de um perito para poder decidir, né, se a coisa que está sendo entregue atende ao direito do exequente ou se realmente está havendo uma coisa, né, uma entrega de alguma coisa aquém daquilo que seria previsto, tá? Uma coisa aquém da média. Beleza até aqui, gente? Roberto, Fala. acho que passou um pouco da hora, mas é porque eu fiquei em dúvida com relação a essa concentração. Pode falar. Você está Não, falando porque em uma qual coisa momento? incerta, né? Na, É na, porque, na, na obrigação de entrega de coisa incerta, né? Como que vai ser feito isso. esse procedimento? Então vamos É lá. porque, Pode falar. no seu exemplo você falou que era um celular. Aí a Sim. gente entende que o Edivaldo não vai entregar nem o pior nem o melhor. Uhum. Onde que está essa concentração? A concentração do débito, concentração da prestação devida, acontece quando o Edivaldo ele escolhe aquilo que vai ser entregue. Quando, por exemplo, ele entrega a coisa, que aí essa operação de concentração do débito já aconteceu, tanto que ele está entregando a coisa, ou quando ele manifesta por escrito, né, no processo de execução, o que ele vai entregar. A concentração da prestação devida ou concentração do débito, Fabrício, é a operação em que a coisa incerta, né, passa a ser coisa certa. Então, essa operação de concentração do débito, ela vai acontecer quando, né, antes, né, no momento entre a citação e a entrega da coisa, quando o Edivaldo ele vai escolher o celular que ele vai entregar para a Elza, ou então no momento em que, né, ele escreve, ele faz a petição dizendo aquilo que ele vai entregar para a Elza. Entendeu? Não, sim, entendi. Ele não é assim, não existe um momento assim, não, é nesse momento agora vai acontecer, né? O momento, na verdade, vai ser entre a citação e o momento da entrega, ou entre a citação e a manifestação daquilo que vai ser entregue. Inclusive, pode acontecer do Edivaldo, né, ficar inerte. Ele ser citado para poder exercer o seu direito de escolha da coisa e de entrega e ele não fazer nada. Isso pode acontecer. Se isso acontecer, ele está, então, devolvendo o direito que ele tem de escolher a coisa para o exequente. E aí vai caber a Elza, né, depois transcorrido esse prazo de 15 dias sem o cumprimento da obrigação, sem a manifestação da escolha ou sem a entrega da coisa, que a Elza, então, indique aquilo que ela quer que o Edivaldo entregue, entendeu? Entendi. Então pode ser que a concentração aconteça logo na petição inicial, se for escolha do credor. Pode, exatamente. Se por um acaso a obrigação de entrega de coisa incerta, se no título tiver a obrigação que a entrega da coisa, a escolha da coisa vai se dar por meio do credor, o credor é que vai, né, no caso, escolher aquilo que ele quer que o devedor entregue, ele já vai fazer essa operação de concentração do débito antes dele fazer a petição inicial. No momento da petição inicial, ele já vai ter decidido aquilo que ele quer que seja entregue. E aí, da mesma forma, né? Se ele tiver escolhido um bem que é acima daquilo que é normal, o executado ele também tem o direito de impugnar a escolha do exequente. Entendeu? O direito de impugnação da escolha, gente, vale para ambas as partes.
Se a escolha for feita pelo executado, o exequente tem o direito de impugnar. Se a escolha do bem for feita pelo exequente, o executado tem o direito de impugnar. Entendeu? E a concentração do débito vai acontecer na petição inicial, né, no momento em que ela, na verdade antes, né, mas o momento que a gente visualiza que essa concentração do débito aconteceu é o momento em que essa petição inicial é apresentada ou no momento em que o executado entrega a coisa ou manifesta qual que vai ser o bem que ele vai entregar, a coisa que ele vai entregar. Belezinha? Fabrício, ficou claro? Ficou, obrigado. Nada, que é isso. Então a Rosana já entendeu também. Então, ótimo. Aí, gente, então vamos voltar, tá? O executado, então, ele vai ser citado para poder realizar essa escolha no prazo de 15 dias, né? E aí, então, ele pode já entregar a coisa ou ele pode manifestar qual que é a coisa que ele vai entregar e não fazer essa entrega. Manifestando, gente, a escolha dele, ou no caso, né, já entregando a coisa, se o exequente não concordar, tá, com aquela coisa que está sendo entregue, ou não concordar com a manifestação, né, da escolha dele, ele pode impugnar no prazo de 15 dias, o juiz pode contar com, inclusive, com o perito para poder decidir, né, quem é que tem razão, tá? Como também pode acontecer, gente, de sendo entregue a coisa, satisfazer a obrigação, tá? Ou prosseguir para apurar benfeitorias ou prejuízos, né? Da mesma forma. Porque o que acontece? O que eu quero que vocês visualizem? A partir do momento que a coisa ela é escolhida, ela deixa de ser coisa incerta. Que ela é especificada, ela deixa de ser coisa incerta. Então, a partir daí, gente, o procedimento que a gente vai seguir é o procedimento que a gente acabou de estudar de execução de obrigação de entrega de coisa certa, tá? Pode acontecer, né, no caso, de o executado manifestar a escolha, tá? E o exequente aceitar aquela manifestação, né? Falar assim, não, beleza, isso que ele tá me dizendo ali, que ele vai me entregar, me atende. Para mim tá ok. E não entregar. Aí fica mais fácil ainda, sabe por quê? Se, por exemplo, o Edivaldo já disse qual que é o celular que ele vai entregar para a Elza, o mandado de busca e apreensão que será cumprido, a ordem, né, de busca e apreensão que será cumprida pelo oficial de justiça vai ser já específica. O oficial de justiça já vai até o Edivaldo e já vai saber qual bem que ele vai apreender lá no domicílio, na residência do Edivaldo, tá? Então, já fica bem tranquilo. Pode acontecer isso, né? De o Edivaldo manifestar, falar assim, não, eu vou entregar um Moto G8 prata, tá? Eu vou entregar esse bem para Elza e ficar lá na dele, né? Esperando as coisas acontecerem. E aí, nesse caso, então, o oficial de justiça vai na casa dele, vai estar comendo a multa, né, gente? Tá? A partir daí tem a multa, né? Porque aí a coisa já foi escolhida, segue então o regramento do que a gente já estudou em relação à obrigação de entrega de coisa certa. E aí, então, o oficial de justiça vai na casa dele para poder apreender o bem, tá? Para poder cumprir a obrigação, né? E aí pode acontecer, né, no caso, desse bem também, do Edivaldo, ele manifestar qual que é a escolha dele e entregar esse bem para um terceiro, né, ou esse bem se perder. E aí, como nós estudamos, a partir do momento, gente, que a coisa deixa de ser incerta e passa a ser certa, o regramento, a gente vai utilizar o mesmo procedimento relativo à execução de obrigação de entrega de coisa certa. Então, se o bem se perder, se não for reclamado de posse de terceiro, se deteriorar, né, se acontecer qualquer coisa com esse bem, o que vai acontecer? A Elza terá direito, né, ao valor do bem, mais perdas e danos. Isso vai ser liquidado e vai prosseguir a execução por quantia certa, tá? Eu já havia adiantado isso para o Fabrício, né? Se por um acaso o executado, mas vou relembrar aqui, se o executado, gente, devidamente citado para poder manifestar a sua escolha, né, daquilo que vai ser entregue, ou mesmo, né, já dizer para a parte, para exequente, aquilo que ele vai entregar, se ele deixar de fazer isso, deixar de fazer a entrega ou deixar de manifestar a sua escolha, o exequente é que vai indicar aquilo que ele quer que seja entregue. E aí pode haver, né, no caso, nessa situação, vai haver o prosseguimento aqui
nos mesmos termos da obrigação de entrega de coisa certa. Por quê? Porque aí, né, ele teve a oportunidade, tá, de exercer o seu direito de escolha, e aí ele deixou com que essa oportunidade passasse, então o exequente é que vai indicar aquele bem que vai ser entregue. Se por um acaso, por outro lado, né, gente, o título tiver específico, tá, que a obrigação de entrega de coisa, né, incerta, a escolha ela é do exequente, se estiver específico lá que a escolha é do credor, né, ora exequente, nesse caso, na própria petição inicial, como nós já falamos, a pergunta do Fabrício, o exequente ele já vai dizer o que ele quer que seja entregue, e aí, gente, né, vai só ser citado o executado, tá? Ele pode impugnar a escolha feita pelo exequente, claro, né? Mas se ele não impugnar essa escolha, ou a partir do momento que ficar decidido quem tem direito, né, quem é que tem razão, prossegue também por quantia certa. Desculpa, por entrega de coisa, né? E se por um acaso o bem, né, de coisa certa, e se por um acaso, gente, esse bem ele for deteriorado, for perdido, acontecer qualquer coisa, né? Valor da coisa mais perdas e danos e prossegue por quantia certa, sem multa por litigância de má-fé. Tranquilo, gente? Então, executado, se a escolha for dele, ele vai ser citado para exercer essa escolha no prazo de 15 dias. Exequente não aceitou, impugna a escolha, juiz decide, a partir desse momento, segue quantia certa. Entrega de coisa certa. Gente, tô com quantia certa na cabeça. Entrega de coisa certa, tá? Se por um acaso a escolha for do exequente, o exequente ele manifesta o seu direito, né, gente, na própria petição inicial. Executado é citado, caso não concorde, tem o prazo aí de 15 dias para poder impugnar a escolha feita pelo exequente. Juiz decide, decidindo a coisa sendo lá especificada, prossegue execução de obrigação de entrega de coisa certa, tá? Nos mesmos moldes daquilo que a gente já estudou. Beleza? Tem multa por litigância de má-fé, gente? Sim ou não? Não. Não, tá? Se por um acaso, né? Vamos supor que excepcionalmente eu cobre isso na suplementar, tá? Que vocês não vão fazer, né? Mas vamos supor que algum de vocês queira fazer, tá? Se por um acaso, gente, eu ver multa por litigância de má-fé lá, eu vou ficar muito triste. Não tem multa por litigância de má-fé no procedimento de execução, tá, gente? Por favor. A multa por litigância de má-fé é própria do cumprimento de sentença, de obrigação de entrega de coisa, de fazer e de não fazer. Tranquilo, gente? Beleza? Aí eu coloquei para vocês, né, algumas questões de destaque aqui no material que eu disponibilizei escrito para vocês. Existe execução de obrigação de entrega de coisa incerta? Existe, diferente daquilo que a gente estudou no cumprimento de sentença, que é sempre de coisa certa, que a gente pode ter um título executivo extrajudicial, né? De entrega de coisa certa, especificada, delimitada, ou de coisa incerta, aquela que é especificada apenas pelo seu gênero e quantidade, delimitada, na verdade, pelo seu gênero e quantidade. Uma cadeira, um computador, 2 impressoras, 2 livros, né, 2 garrafinhas, um celular, tá? Um carro. E aí, gente, eu coloquei para vocês também, né, de dica da professora, que é importante, né? Que na execução de título executivo extrajudicial de obrigação de entrega de coisa certa, nós temos um prazo estabelecido em lei para o cumprimento da obrigação. Então, o réu, né, que é o executado, ele vai ser citado para no prazo de 15 dias cumprir a obrigação, tá? Lá no cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa, tem prazo delimitado em lei? Não. O prazo, ele é do título, tá? Então, é importante a gente estabelecer essas diferenças. Como eu falei para vocês, né? Para que a gente pudesse avançar na matéria, é muito importante que vocês tenham o estudo da matéria anterior em dia, para que vocês não confundam uma coisa com a outra. De toda forma, em todas as nossas aulas, eu vou sempre estabelecer as diferenças para que vocês não confundam uma coisa com a outra, tá?
Pedir para que vocês descrevessem um procedimento de execução, de entrega de coisa certa e incerta. Pedir para que vocês me explicassem, né, o que aconteceria se o executado ficasse inerte. E, mais uma vez, frisei a questão da multa, perguntando para vocês se há multa por litigância de má-fé nesse procedimento. Coloquei um casinho prático para vocês, né? Cláudia foi obrigada, por meio de um contrato, a entregar a José um celular. Cláudia não cumpriu a obrigação. O que José poderá fazer para que Cláudia cumpra a obrigação? José, então, gente, vai iniciar a execução de entrega de coisa incerta em face de Cláudia. O procedimento está previsto, né, nos artigos 811 a 813 do Código de Processo Civil. Foi esse procedimento que a gente acabou de estudar, tá? E, obviamente, se caísse essa questão na minha prova, eu não iria, né, gente, aceitar uma resposta tão simples como essa. Né? Claro que eu iria querer de vocês uma explicação de como que é o procedimento, do que vai acontecer depois do que, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, do que responderia, do que aconteceria nessa situação, tá? Mas se fosse uma questão de prova minha, obviamente a resposta não seria tão simples assim, né? Claro, tá? Eu coloco dessa forma para poder instigar vocês a estudarem, a lerem o artigo 811, lerem o artigo 812, lerem o artigo 813, saberem que depois dali vai seguir o regramento da execução de obrigação de entrega de coisa certa. Né? Então, eu coloco dessa forma para instigar vocês, obviamente. Tá? Coloquei uma notícia para vocês também do STJ, bem interessante. Na verdade, é um acórdão. Tá? Bem legal, depois quem tiver, né, possibilidade, dá uma olhadinha lá, que é um acórdão bem legal de execução de entrega de coisa, tá? Incerta. E aí, o que aconteceu? O STJ autorizou a conversão dessa execução de obrigação de entrega de coisa incerta em execução por quantia certa. É que fatalmente acontece. Como eu já falei para vocês, geralmente quando a entrega da coisa, quando a obrigação de fazer, quando a obrigação de não fazer não é cumprida, gente, isso acaba acarretando aí um prosseguimento por quantia certa. Por quê? Porque você vai ter direito a uma indenização, tá? Então, fatalmente isso acontece. Beleza, gente? Agora, tem alguma dúvida? Algo que vocês queiram que eu volte, que não ficou claro? Querem que eu faça um resumo de novo para poder pontuar os pontos aí de destaque? Uma outra coisa, eu vou também disponibilizar para vocês aquele esqueminha, né, que eu sempre faço, o fluxograma, tá? E o videozinho do fluxograma também, né, para que vocês possam ali saber o que vem depois do que. Porque, embora eu já tenha explicado isso para vocês, eu acho que na hora que vocês enxergam o fluxograma fica mais fácil, tá? De vocês lembrarem, né? O fluxograma, ele funciona como um mapa mental. Eu, particularmente, gosto muito de fluxograma. Eu adoro fluxograma, né? E aí eu vou disponibilizar o videozinho do fluxograma para vocês e o fluxograma também para vocês. Para quem gosta de estudar por meio de fluxograma, eu recomendo pra caramba, porque eu, pelo menos, eu gosto muito de estudar processo fazendo fluxograma. Eu acho que ajuda demais. Eu acho que, né, assim, você consegue enxergar o processo como um todo e lembrar o que vem depois do que. Queridos do meu coração, né? Recados dados. Na quinta-feira, então, eu já marco, né? Muito provavelmente eu já marco a prova com vocês, tá? Direitinho, a data direitinho. Já adianto que a prova vai ser realizada no horário da nossa aula, né? Delimitada pelos horários da nossa aula. Então, sendo realizada, né? De 19 até as 20 horas e 40 minutos. Questões pontuais, vocês podem me tratar comigo no WhatsApp que eu oriento, tá? Quando eu divulgar o calendário, professora, eu nesse dia dou plantão, sou enfermeiro, e aí nesse dia eu dou plantão, eu não tenho condição de fazer a prova no celular no plantão, será que eu posso fazer a prova de manhã? Enfim, excepcionalidades a gente vai tratando e isso tem que ser feito por meio de requerimento, tá? Porque como a prova é via sistema, não é tão simples como, eu deixei de fazer a prova de manhã, posso aparecer à noite para fazer a prova? Não é bem assim, né?
Tem toda uma sistemática atrás dessa questão aí referente ao sistema, para que vocês não tenham problema na hora da realização da prova, tá? Então, assim que eu divulgar o calendário, né, da realização das provas, não só em relação à minha prova, mas em relação a todas, fiquem atentos para que vocês possam sanar eventuais, né, dúvidas de vocês, tá? A suplementar também vai ser realizada da mesma forma, né, de forma remota, tá? Via sistema também. A data do suplementar também sofreu alteração, né, gente? Porque, por óbvio, se a data da inicial ela teve alteração, da suplementar também, mas a gente vai divulgar isso tudo para vocês um pouquinho mais adiante, né? A da inicial já divulgo para vocês na quinta-feira, tá? Mas já adianto, né? Já falei para vocês que vai ser na semana, imagino que será na semana do dia 18. E a nossa VA3 também, como nós falamos no início da aula, vai ser um fórum de discussão. A gente tem muitas questões polêmicas para poder tratar da nossa matéria, envolvendo a nossa matéria. Então, vai ser um fórum de discussão e esse fórum de discussão muito provavelmente vai ser realizado no dia 28 de maio, tá? No mais, gente, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no WhatsApp. Roberta, Pois não, pode falar, Ana. você fala que a prova pode ser em torno do dia 18 de maio? Na semana, né? Do dia 18. Na Semana. verdade, não no dia E 18, aí, mas na semana do dia 18. Na verdade, ela deve ser do meio da semana, de meados da semana do dia 18 até meados da semana do dia 25. entendi. E aí vai ser 3 provas numa semana, 3 provas na outra Da semana? mesma forma como seria antes, né? Uma prova por dia, aí 3 provas numa semana, 2 na próxima, ou 2 provas na primeira semana, 3 na próxima, mesma coisa, 5 dias de prova. Tá? E a Não, gente toma... é porque antes era a semana de prova, né? Continua sendo, só que a semana de prova ela tem um final de semana no meio. Na verdade, Ai. por uma demanda de um dos meus alunos, né? Eu levei isso para a coordenação, um dos meus alunos sugeriu essa modificação de que tivesse, né, um final de semana no meio. E se fosse possível levar isso para a coordenação, a gente levou isso para a coordenação, a direção também aceitou, né? Achou ótimo, achou bem razoável o pleito. E aí o que acontece? É a semana de prova, só que a semana de prova ela começa no meio de uma semana e se estende até o meio da próxima, com um final de semana no meio. Porque vocês, né, assim, uma reivindicação antiga era de que vocês ficavam muito cansados por ser uma semana direto de prova, de segunda a sexta-feira, né? Então, às vezes, assim, chegava na sexta-feira, vocês estavam mortos já, enfim. Então, para poder balancear isso, a prova ela começa no meio da semana, já era assim, né? No calendário desse ano, ela já tinha sido colocada dessa forma. Ela começa no meio de uma semana e se estende até o meio da outra semana, entendeu, Ana? E aí, nessa semana de prova, com o final de semana no meio, não tem nenhuma VA, né? Não tem nenhuma atividade avaliativa, em regra, né? Excepcionalmente, pode ser marcada pelo professor, mas em regra, né? É uma semana que é dedicada às provas, os professores, eles fazem revisões, né? E aí é isso. Entendeu, Ana? Ana? Entendi. Beleza? Tranquilo? Uhum. Tá. Toda a matéria, gente, né? A matéria toda que eu falei para vocês, do artigo até o artigo 538 e até o artigo 796, né? 97, até o artigo 797, do 771 até o 797, né? Que aí pega toda a primeira parte da matéria. Como eu falei para vocês, execução em espécie não cai nessa prova, tá? Cai na suplementar, né? Porque na suplementar já vai ter mais matéria ainda, tá? Mas não cai nessa primeira avaliação inicial. Eu estabeleci porque a nossa matéria é um pouco Roberta, grande. você repete só para anotar? Repito, claro, do 509 até o 538 e do 771 até o 797. Beleza? É do 771 até... O 797. Beleza. Tá?
Alguma dúvida, queridos? Em relação ao fórum, né? Um pouquinho mais adiante eu dou mais detalhes para vocês a respeito de qual matéria que a gente vai tratar no fórum, tá? Vai ser uma matéria polêmica dentro da nossa matéria. Tem várias, né, gente? Tem várias matérias. E aí a gente vai discutir algo, talvez eu pegue uma decisão para a gente poder discutir em cima dela, e aí a gente vai fazer esse fórum durante a minha aula, tá? E aí eu estabeleço depois para vocês as regrinhas, divulgo para vocês os baremas, tudo certinho. E eu acredito que vai ser uma atividade bem interessante e diferente daquilo que a gente já faz, né? Uma atividade diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. Tranquilo, queridos do meu coração? Então, me despeço de vocês, né? Essa noite. Na quinta-feira a gente volta, tá? E aí na quinta-feira eu falo para vocês um pouquinho a respeito da execução de título executivo extrajudicial, das obrigações de fazer e de não fazer. Estudem, não deixem a matéria acumular. E em caso de dúvida, né? Fiquem à vontade para poder me perguntar. Tá bom, queridos? Então, um beijo enorme para vocês. Estou morrendo de saudade de vocês. Obrigado. De ver vocês ao vivo e a cores. Obrigada a você, Edivaldo. Né? Mas eu mato a minha saudade, pelo menos um pouquinho, durante as nossas aulas remotas. Tá? Um beijo enorme para vocês. E até quinta-feira, gente. Beijo!